Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, e o grande amigo do Gutão, né, que faz tempo que a gente não ouvia falar o nome, acho que desde o ano passado, o tal do Igor Zevebruk, ou melhor, Igor Z, pra não me complicar na pronúncia, voltou a ser falado nessa semana na imprensa, cara, depois que descobriram que o vice do Corinthians, o tal do Armando Mendonça, se reuniu com ele lá em Porto Alegre pra discutir uma situação de uma dívida que o clube tem com ele, já que ele teria emprestado cerca de 9 milhões de reais, até onde se sabe, pro Corinthians poder pagar o Garro e o Mateuzinho lá na época do Augusto. E bem, descobriu-se também nessa conversa de mais de 2 horas que ele teria feito também um acordo com o Augusto para ter 2 camarotes na Neoquímica Arena em troca de abater essa dívida. E hoje, por sinal, né, diz ele que o Corinthians estaria devendo apenas 4 milhões e meio, que por sinal tá até no RCE. Só que assim, o engraçado dessa história é que esse acordo do camarote foi feito só na base da palavra, do Augusto com ele, e não com um contrato assinado. Então, mano, se amanhã o Corinthians resolver tomar o camarote do cara, vai tomar e acabou, né? Não tem o que ele fazer, o acordo foi com o Augusto, e o presidente não é ele mais. E pior que esse é só o começo pra vocês verem o quanto ele foi lesado durante esse tempo aí que o Augusto estava na presidência. Enfim, nessa conversa com ele, cara, descobriu-se também que o Corinthians teve, né, não sei se tem ainda, mas chegou a ter uma dívida de 3 milhões e meio com o Água Santa pela contratação do jogador do Sub-20, que é o Luiz Eduardo, e que na próxima eu vou falar mais sobre isso. Mas em resumo, o que acontece é que pelas revelações que ele fez, parece muito que ele ajudou mesmo o Corinthians, ou o Augusto, não sei, claro, iria receber a parte dele depois, mas colocou o dele na reta em diversas situações, até intermediou o contrato inclusive com a Brax, né, a empresa de placas de publicidade, e no fim ele diz que mesmo com tudo isso, ele se sente abandonado pelo Augusto, inclusive até diz, né, que tentou fazer outros negócios como intermediário para, abre aspas, ganhar dinheiro de maneira limpa e transparente, e o Augusto recusou. Então assim, cara, resumo da ópera, o cara parece ser do bem, tentou ajudar muitas vezes, colocou o dele na reta, e no final, até ele, que foi chamado de grande amigo lá atrás, foi traído também. Bom, e agora falando do lance do Água Santa, cara, que pegou muita gente de surpresa, e eu nem sei por onde começar também, porque é muita coisa pra falar, mas tentando curtar a história ao máximo aqui, o Corinthians contratou esse moleque lá atrás, no ano passado, por 3 milhões e meio de reais, né, e detalhe, por apenas 50% do passe. Só que assim, o mais cabuloso dessa história toda, e pior que colocaram até o nome do Ramon nela, falando que ele gostou do menino e que pediu pra contratar, imagina o quanto isso não deve ser verdade, né, mas o mais cabuloso é quando envolve um tal de Marcos Bucato, que foi quem negociou com o Corinthians, e na época era tanto o presidente da Água Santa quanto o superintendente de novos negócios do Corinthians, mas diz o Igor que ele foi pressionado, né, a ajudar o Corinthians a pagar esse moleque, não sei se pelo Augusto, não sei por quem, mas ele aceitou, teria aceitado ali ajudar, colocou um dinheiro dele, só que ele parou de fazer os pagamentos, diz ele, quando soube que parte desse dinheiro estava indo diretamente pro bolso desse Bocato e não pro Água Santa. Ele ainda diz que esse Bocato ainda pressionou ele para fazer um último repasse de 750 mil reais que estaria pendente. E outra coisa, fazendo juízo de valor aqui, eu nem acho esse Luiz Eduardo ruim de bola, tá? Não acho que pegaram um moleque de laranja pra, né, enfim, fazer esquema com dinheiro. Acho que é um menino bom de bola, tem futebol, mostrou isso pelo pouco tempo que eu vi lá no Sub-20, mas, é aí que entra a parada, agora faz mais sentido pra mim ele ter chegado e vestido direto a camisa 10 e sido titular na Copinha em todos os jogos, mesmo não jogando nada pra isso. E mais, ainda foi titular num jogo com o Ramon Dias, que lembra que eu falei que pediu ele? Só que assim, ele não tinha esse apreço todo pela base pra fazer aquilo que ele fez. Foi realmente muito estranho ver aquilo, só que agora, vendo tudo isso, aí eu acho que faz mais sentido. Enfim, cara, é uma história muito sem pé nem cabeça, pra não falar outra coisa, e isso que eu nem vou comentar o que eu achei pesquisando sobre esse tal de Bocato, porque eu não sei se é verdade, mas se for também, aí que a desconfiança virá certeza. Mas é isso, mano, deixo com vocês agora, tá? Porque eu acho que a conclusão desse caso, de quem participou, da intenção desses caras envolvidos, tá bem óbvia, né? Mas eu não vou falar aqui não. Bom, agora é voltar para a realidade, né? Sonhar com aqueles jogadores grandes na janela vai ser meio difícil. Elinho? Não. O negócio vai ser trazer o Biel. Pois é, mano, atacante de 24 anos, hoje praticamente de saída do Sporting de Portugal e que, segundo uma apuração exclusiva do André Hernan, teria recebido 4 ofertas em sua mesa, tá? Não são apenas sondagens, são ofertas de São Paulo, Atlético, Vasco e, claro, do Corinthians. O Timão foi um dos que entrou em contato com o representante do jogador e deixou lá uma oferta na mesa para ser analisada. E você vê, a concorrência tá pesada, né? Tem 2 times aí com bom potencial para trazer ele também, um que tá na Libertadores, um que em tese tem dinheiro, e o Vasco que, com todo respeito, tá aí só de intruso no negócio. Mas os demais é difícil de concorrer sim. E outra, né? O Biel não é nenhum jogador espetacular. Já vou falando logo de cara para quem não conhece. Não é aquele cara acima da média que tá disponível no mercado e ninguém pode perder a chance. Tô até estranhando ver esse tanto de time em cima dele. Mas uma coisa é certa, cara. Eu lembro muito bem da época dele no Bahia, que ele era um reserva pra lá
qualidade interessante, tá? Sempre que entrava, colocava fogo no jogo, era um menino que fazia a diferença, teve uma temporada muito boa com 11 gols e 4 assistências, se eu não me engano, e não à toa, foi a maior venda dos caras por 8 milhões de euros. E é aquilo, eu quero um cara que chegue pra resolver, pra vestir a camisa e jogar? Com certeza. Mas se esse é o máximo que o Corinthians pode trazer hoje no mercado, com a condição financeira que tem, também não acho que seria uma contratação ruim. É um pontinho esquerda, direita, bom de bola e acho que contribuiria bastante vendo as opções que temos no elenco atualmente, tá? Mas é isso, a nossa parte parece que já foi feita. Agora, cabe ao garoto decidir, falou? E que mercado da bola quente é esse, hein, fiel? André Hernandes de novo trouxe a boa, e essa é boa de verdade, tá? Porque o Félix Torres, aquele zagueiro que vez ou outra ajuda, mas que se chegar alguma coisa também, eu não iria recusar, segundo o jornalista, teria recebido uma proposta de um time dos Emirados Árabes, ou melhor, o Corinthians teria recebido essa proposta, mas por outro lado também, teria considerado os valores abaixo do esperado e por isso não deve ir pra frente, ao menos não inicialmente. Ainda assim, ele deixa claro que o Corinthians não descarta vendê-lo nessa janela, mas que para isso também os valores precisam ser um pouco maiores do que foram oferecidos. Não sei quanto foi, mas eu tenho um palpite de que a régua do Corinthians hoje para vender o Félix é de 5 milhões de euros para cima. E se for ver ali, é praticamente o que o Corinthians deve pro Santos Laguna, né? Então, meio que faria o que fez com o Barleta ou com o Fausto Vera, onde vendeu o cara pelo exato valor da dívida que tinha e no final não lucrou nada, mas também evitou um prejuízo ainda maior. Só que assim, mano, falando na boa aqui, né? Se o Corinthians recebeu uma proposta de, sei lá, 3 milhões de dólares pelo Félix e recusou, tá de brincadeira. Pô, o que salva o Félix hoje é a seleção, cara. Se não fosse isso, eu duvido que iam achar uma proposta de 2, 3 milhões de euros por ele que seja, né? Se é que não foi esse o valor. Porque lembrando, ele já tem 28 anos, não é mais promessa não. E nesse ritmo que tá jogando aí, quem é que vai querer? Mas tá aí, mano. Quem manda uma, manda duas, né não? Manda aí que nós vamos esperar aqui sentado e dessa vez não vamos recusar não, falou? E o acerto com a Adidas realmente vai contar, hein? Trouxe aqui ontem o que o Kaká Catalão disse e agora o Luiz Fabiani trouxe que o Corinthians e a empresa alemã alinharam os detalhes finais para encaminhar o acerto por 10 anos e que agora as partes vão se reunir durante esse feriado para estabelecer um prazo final para a resposta do clube paulista. Por outro lado, ele destaca que a Nike ainda tem prioridade nessa renovação, mas sequer teria feito uma proposta ao Corinthians até o momento, então meio que já cagaram e descartaram essa possibilidade de renovar. E detalhe, uma das poucas coisas que ainda vão ser discutidas entre o Timão e a Adidas é a questão da entrega dos materiais, se vão entregar uma quantidade X no prazo Y, porque com a Nike, né, o Kaká até contou essa história, que o Corinthians sentou para definir quantas camisas All Black seriam produzidas e o clube queria 1 milhão, porque sabia que ia vender muito, só que a Nike queria só 150 e o clube ainda teve que bater o pé para fechar por 300, ou seja, perderam dinheiro, frustraram a torcida, porque eu lembro que nunca tinha camisa disponível no site, né, então muita gente comprava as camisas falsas, e aí agora querem pagar de bonzinhos, que sempre trataram a gente como nós merecemos, pelo amor de Deus, né? Então, alinhando tudo isso, pode ter certeza que em breve teremos novidade na camisa, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!